Agora vamos à dica número 5. Bom, por que eu trouxe a dica 5? Antes de eu falar dela, você vai ver que é uma questão elaborada pela FGV que vai precisar dessa dica. Então, repare que a FGV traz uma questão que diz assim, ó. Com relação aos ditongos EI, OI, o novo acordo ortográfico retirou o acento gráfico do seguinte par de palavras. Então, a gente vai resolver essa questão, mas antes eu quero trazer uma outra dica para você, que é a dica 5 das 7 dicas que eu trouxe hoje. A dica 5 vai ajudar a gente a resolver essa questão. Então, vamos lá. De um lado, você tem as palavras alcaloide e ideia. Bom, por que alcaloide e ideia não tem acento? Por quê? Bom, lembra aquela história dos ditongos abertos EI, EL e OI? Nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, lembra que eu até traduzi, eu coloquei que no final da palavra, esses ditongos abertos, eles recebem acento, lembra? Pois é, essa é a regra. Vou colocar aqui a colinha. Era aquele caso especial dos ditongos abertos E, EL e OI. Tudo bem? Então, o caso especial dizia isso, no final da palavra, acento. Então, esse foi o caso especial que nós vimos. E é por isso que, ó, alcaloide. Somente no final da palavra é que terá acento. Nas paroxítonas não tem mais. Então, é sem acento, está perfeito. Alcaloide não tem acento pelo mesmo motivo que ideia. Ideia também não tem acento, por quê? Porque é o ditongo aberto nas paroxítonas. Então, veja, elas estão agrupadas porque elas têm a mesma razão de não terem acento. Tudo bem? Agora vamos para o segundo par de palavras. Ó, Niterói. Constrói. Bom, por que Niterói e constrói tem acento? Niterói e constrói tem acento em função do caso especial que diz que os ditongos abertos EI, EL e OI, no final da palavra, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos, terão acento. Então, beleza. Então, esses dois aqui, você já sabia. Você sabia isso, sabia isso. Tudo bem. Agora, nós vamos acrescentar um detalhe que você pode não ter percebido e que vai ser cobrado nas questões. Meyer, destroyer. Sabia que esses vocábulos têm acento? E que, em tese, não deveriam... Vamos lá, ó. Meyer. Meyer, veja, Meyer é o ditongo aberto EI na paroxítona, no meio da palavra. Ora, deveria vir sem acento. Em tese, Meyer teria o mesmo raciocínio de alcaloide e ideia. Então, por que ideia não tem acento e Meyer tem? É isso que você tem que começar a pensar. Ó, mesma coisa, destroyer. Ó, vamos lá, ó, destroyer. Deveria vir com acento, ó, destroyer. Veja, esse OI aqui, ó, é o ditongo aberto OI no meio da palavra, na paroxítona. Então, deveria ter perdido o acento. Por que está com acento? Lembra aquilo que nós conversamos lá no vídeo em que eu expliquei por que existe diferença entre regra geral e caso especial? A explicação está aqui. Presta atenção, presta atenção. Meyer e destroyer tem acento porque esses acentos dos dois vocábulos aí são justificados pela regra geral. Ou seja, o acento continua porque são paroxítonas que não terminam em, vou escrever aqui que é para você não esquecer, não terminam em A, E, O, em seguidos ou não de S. Lembra a regra das paroxítonas? São acentuadas todas as paroxítonas.
exceto as terminadas em A, E, O, em ES. Então, por que Meyer e Destroyer são acentuadas? Pela regra das paroxítonas. São paroxítonas terminadas em R. Ora, não terminam em A, E, O, em ES, por isso levam acento. Tá bom. Mas, Adriana, e alcaloide? Então não era para manter? Não, porque alcaloide é paroxítona terminada em E. Ideia é paroxítona terminada em A. Pela regra geral, não haveria como manter esses acentos. Foi isso que aconteceu quando se foi discutir tudo isso para o acordo ortográfico. Então, isso foi pauta das discussões. E agora, como é que a gente vai tirar o acento de Meyer? Não pode tirar. Mas por que não pode tirar? Não tem que tirar porque está no meio da palavra? Teria que tirar, como tirou em ideia. Aí, o que se falou? Não pode tirar porque a regra geral justifica. E regra geral prevalece. Regra geral é a regra que manda naquela história toda. Ou seja, continua o acento, porque é um acento justificado pela regra geral. Regra geral, escreva aí. Então, os acentos do acordo ortográfico que não caem, eles não caem, porque é como se eles dissessem assim, vamos manter, não quero tirar não, vamos manter, vamos, porque a regra geral justifica que se mantenha. Mas aqui não haveria como justificar. Por quê? São paroxítonas terminadas em E, A. E eu vou repetir para você entender isso de uma vez por todas. Você aprendeu na regra que, se forem terminadas em A, E, O, em, não são acentuadas. Por isso que alcaloide e ideia tiveram mesmo que perder o acento. Entendeu? Agora sim. Esse foi o recado da dica 5. Dica 5 é para explicar por que Meyer e Destroyer continuaram com acento, apesar dos ditongos E e OI aparecerem no meio da palavra. Aparecem, mas são acentos justificados pelas regras gerais, pela regra das paroxítonas. Tá bom? Então vamos lá resolver essa questão. Com relação aos ditongos, E e OI, o novo acordo ortográfico retirou o acento do seguinte par de palavras. Vamos. Destroyer. Destroyer é OI no meio da palavra. Deveria sair, deveria. Mas é regra geral. Regra geral. Beleza, então não retirou o acento. Tá lindo. Caracóis está no final da palavra. Quando vem no final da palavra, é com acento. Ou seja, a história complica quando vem no meio. Quando vem no final, é com acento. Quando vem no meio, é que você tem que pensar. Entendeu? No final, é sempre com acento. Ó, jiboia. Tá no meio. Tá. Jiboia, perde o acento então ou mantém? Ora, a regra geral justificaria? Não, porque é paroxítona terminada em A. Ih, ferrou, vamos ter que tirar o acento. Caiu o acento de jiboia por isso. Porque não há regra geral que justifique a sua permanência. Ó, odisseia. Quando vem no meio é que bicho pega. Ei, tá no meio, tá no meio. Vamos manter o acento? Não vai dar, porque a regra geral diz que são acentuadas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ES. Vai ter que tirar o acento de odisseia. Essa foi a lógica de ambos os acentos terem sido abolidos. Resposta, letra B. Vamos lá, não precisa decorar, entender, ó. Meyer, vambora manter o acento de Meyer, tá no meio da palavra, tá no meio. Quando tá no meio, você vai ter de ver se a regra geral justifica. Ora, justifica manter o acento, né? O acento de Meyer continua. Paroxítona que não termina em A, E, O, em ES, termina em R. Beleza. Não saiu o acento. E alcaloide? É com ou sem, ó. Você já viu isso, mas eu tô repetindo que é para você fixar. Alcaloide. Esse OI tá no meio da palavra, vai ter que tirar, porque não dá para manter pela regra geral. Ela é paroxítona terminada em E. Então, Meyer é com acento, mas alcaloide é sem. E eu queria a alternativa em que os dois acentos tivessem sido abolidos. Entendeu a questão? Alto nível, FGV. Vem, ó. Constrói. No final da palavra é para manter, Beleza, manteve. Agora, no meio é que são elas, ó. Colmeia. Tem que saber separar a sílaba, senão ferrou, ó. Colmeia.
Tá no meio, tá na paroxítona. Dá para manter? Não, não vai dar para manter, porque a regra geral não justifica, ó. É paroxítona terminada em A. Então, o acento de colmeia foi abolido. Só o de constrói que permanece, porque está no final da palavra. Memorizou? Ótima questão para você memorizar essa história do é e oi. Ó, pastéis, pastéis. Vai manter? Vai, porque está no final da palavra. No final da palavra, mantém. No meio da palavra, que são elas, ó. Ovoide. Vou manter? Vamos ver. Existe aqui a regra geral? Não, a regra geral diz que são acentuadas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Essa termina em E, então não é para ter acento. Ovoide, caiu o acento de ovoide. Pastéis continuou porque está no final da palavra. Entendeu? Resposta letra B. Entendeu a letra B? Caiu o acento de jiboia e de odisseia, porque é o acento das paroxítonas. Quando está nas paroxítonas, no meio da palavra, cai o acento, a não ser que a regra geral justifique que se mantenha. Entendeu essa história? Questão ótima. E eu me lembro de que lá em Niterói, que era a cidade onde eu morava, eles tiravam... Eu me lembro de que logo depois do acordo ortográfico ser aprovado, o jornalzinho de bairro, nunca me esqueço, estava tudo tão confuso, ninguém sabia de nada. Tinha gente que ligava... Eu me lembro de que eu me tornei uma celebridade do dia para a noite, porque eu chegava ao colégio para buscar minha filha e as pessoas perguntavam, acordo ortográfico, o que mudou? A vírgula mudou alguma coisa? A crase? As pessoas nem sabiam o que tinha mudado. Era tanta confusão que no jornalzinho de bairro de Niterói veio sem acento. Aí eu falei, ferrou, eles não estão entendendo nada. Mas depois colocaram acento de novo, na semana seguinte. Niterói tem que ter acento, Porque no final da palavra, mantém. No meio é que sai, exceto se houver a regra geral que justifique a sua permanência. Entendeu? Show, né? Isso é FGV. FGV é lógica, faz a gente pensar. Lembra que eu disse que eu traria 7 dicas, e com essas 7 dicas a gente vai eliminar qualquer possibilidade de ser pego em prova. Nenhuma questão de acentuação vai ferrar com você. Dica número 6, vamos lá. A dica número 6 vai dar conta de uma outra dúvida muito comum. Então, com ela a gente vai resolver mais um problema. Bom, nada distante do que você viu comigo. Tá tudo dentro do que você estudou, só tô organizando aqui, ó. Se te perguntarem na prova, presta atenção que eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? Se te perguntarem se o acento de história segue a mesma justificativa que o acento de túneis, o que você vai dizer? Sim ou não? Então vamos lá. O acento de história tem a mesma regra do acento de túneis? Porque é isso que vão te perguntar. Regra, justificativa. O acento de história tem a mesma justificativa do acento de túneis? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? História. História. Paroxítona terminada em, ó, semivogal, vogal. Paroxítona terminada em ditongo. E é um ditongo que vai da fraca para forte, ditongo crescente. Tudo bem? Tá. Túneis. 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 Divida as sílabas. Ora, paroxítona também, ó, que vai da vogal para semivogal. Túneis. Neis, da vogal para semivogal. Então, é paroxítona terminada em ditongo. É ditongo o quê? Crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente porque vai da forte para fraca. Túneis. Tá bom. O que você aprendeu comigo lá? Lembra? Faz diferença ser crescente ou decrescente? Se te perguntarem em prova, se juntarem os dois, você vai dizer que é ou não a mesma regra? É a mesma regra. Então, por isso eu coloquei uma vírgula aqui. A justificativa é a mesma. Tá bom. Agora, se juntarem história com paralelepípedo, o que você vai dizer? Bom, se te perguntarem se história segue a mesma regra que túneis, você vai dizer que sim.
Se te perguntarem se história, segue a mesma regra de paralelepípedo. Se te pararem na rua, você está andando lá, feliz da vida, e te pararem. História, paralelepípedo, sim ou não? Mesma regra, sim ou não? Você vai dizer o quê? Lembra? As paroxítonas terminadas em ditongo crescente são consideradas proparoxítonas eventuais. Ela é uma proparoxítona eventual, ou seja, eu posso separar as sílabas assim. O ditongo crescente pode virar um hiato. Então, história também pode ser considerada proparoxítona, assim como paralelepípedo. Sim, só que uma é proparoxítona eventual e a outra é proparoxítona propriamente dita. Tá bom. Adriana, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se te pararem na rua perguntando se o acento de história tem a mesma justificativa do acento de paralelepípedo, você vai dizer que sim. O Sebrasp, por exemplo, que é uma banca de alto nível, pergunta isso de vez em quando. Pega uma palavra, paroxítona em ditongo crescente, e pergunta se o acento dela é justificado por duas regras. Sim, duas regras. Paroxítona em ditongo ou proparoxítona. Então, na pressão, você vai dizer que sim. Agora, se você tiver que escolher entre duas opções, presta atenção. Se te derem duas opções, se pegarem a palavra história e colocarem as duas opções e vão perguntar a você qual é a melhor. Tá, qual é a melhor? O que é melhor? Dizer que ela é uma paroxítona em ditongo ou dizer que ela é uma proparoxítona eventual? O que é melhor? Ora, a melhor opção é dizer que ela é uma paroxítona em ditongo, até porque o nome já diz, ela é proparoxítona eventual, ou seja, eventualmente ela pode ser considerada proparoxítona, mas a justificativa dela, primeira, é paroxítona em ditongo. Então, você vai ter que sentir pela questão. Se te colocarem na parede, como o CESP faz, e te perguntarem se as duas estão certas, você vai dizer que sim. Se te pedirem A, B, C, D, para você escolher, aí você vai escolher que o melhor, o que é melhor? O melhor é juntar história com túneis. Isso é o melhor. Do que juntar história com paralelepípedo. Adriana, mas não cabe recurso? Até cabe. Mas como as duas formas estão ali registradas, as bancas fazem um estrago com isso. Tudo bem? Então, se te perguntarem a melhor opção é a primeira. É melhor dizer que é paroxítona em ditongo. Entendeu o recado da dica 6? O recado da dica 6 é: as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser consideradas proparoxítonas eventuais, mas a melhor justificativa para elas, a primeira que você vai dar, é a dicção paroxítonas em ditongo crescente. Eu trouxe para você uma questão da VUNESP para comprovar isso. Olha o que a banca fez. Assinale a alternativa contendo as palavras que seguem, correta e respectivamente, os princípios de acentuação das palavras destacadas: júri, legítima e existência. Então, vamos comigo. Vamos escrever aqui, debaixo de cada uma delas, a regra que justifica cada acento. Vamos lá, Júri. Essa é a regra geral das paroxítonas. É uma paroxítona terminada em I, ou seja, que não termina em A, E, O, em ENS. Tá, beleza. É melhor dizer, não termina em A, E, O, em ENS. Vou colocar aqui que cabe. Tá bom? Beleza. Tá. Legítima. Vamos ver qual é a justificativa de legítima. Legítima proparoxítona. Beleza. Existência. Veja, muita gente na prova ficou em dúvida. E agora, o que eu digo em relação à existência? Por quê? Porque existência é uma paroxítona em ditongo. E repare que esse ditongo é crescente, vai da semivogal para vogal. Então, muita gente perguntou assim, será que eu posso escrever proparoxítona também? Veja, você só vai escrever isso se te perguntarem. Se não te perguntarem, você vai escrever paroxítona em ditongo.
Se te perguntarem se eventualmente pode ser proparoxítona, você vai dizer que sim. Mas se não estão falando nada, use a primeira justificativa. Então vem. Você vai ter de achar uma alternativa igual. Vamos lá. Ó, letra A. Série. Já vi que não, porque série é paroxítona inditongo. Então já eliminaria a letra A, ó. Tchau a letra A. Por causa da primeira eu já matei. Tá, vamos lá. Bônus. Ó, presta atenção à letra B. Ó, bônus. Bônus é igual a júri. Raciocine aqui comigo. Agora é para pensar. Bônus é igual a júri? Bônus casa com júri? Adriana, mas não tem que ser paroxítona em I? Não tinha que ser paroxítona em I? Bônus é paroxítona em I? Não, peraí. Bônus é paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. A minha pergunta é, bônus casa com júri? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Bônus estava valendo. Porque bônus e júri é a mesma regra, não precisa ser terminada em I. É paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. Beleza. Começou bem a letra B. Vamos lá. Violência. Violência, veja. Se eu fosse considerar violência, é paroxítona em ditongo. E é um ditongo crescente. Se eu fosse considerá-la proparoxítona de cara, ela casaria com legítima. Você entendeu o que a VUNESP fez? E tráfico, que é proparoxítona. Se eu pegasse existência, que é paroxítona em ditongo crescente, e fosse considerar proparoxítona, a letra B seria uma forte candidata a ser a resposta. Você entendeu o que a VUNESP fez na letra B? Ela colocou paroxítonas em ditongo crescente misturadas a proparoxítonas, cutucando o candidato, falando assim, e aí, candidato? E aí? É a mesma regra? Eu, no seu lugar, guardaria B e procuraria uma que fosse melhor. Porque a B, em tese, poderia ser uma resposta. Violência, você entendeu? É paroxítona em ditongo crescente, que também pode ser proparoxítona, legítima. Tráfico é proparoxítona. Existência não era uma paroxítona em ditongo crescente, que também pode ser proparoxítona? Então a B seria uma ótima candidata. Vou guardar a B. Tá, vamos ver a C. Táxi, paroxítona, que não termina em A, E, O, em ENS. Linda, casa com júri. Inclusive tem o mesmo final, você entendeu? A banca te pegando no colo. Você entendeu? A banca querendo te seduzir na letra C, dizendo, vem, meu bem, vem pra C, se você tava na dúvida na B. Apaixone-se pela C, ó. Excelentíssimo, tíssimo. Proparoxítona, casa com legítima, total, casa total. E arbitrária, arbitrária, casa com existência, casa total, paroxítona em ditongo crescente. Se você ficou em dúvida na B, você olhou para C e foi feliz. Resposta, letra C. Entendeu? Entendeu? Então venha comigo agora, organize sua mente. Você entendeu que a história das paroxítonas em ditongo crescente, que também são consideradas proparoxítonas eventuais, aliás, eu coloco isso no meu livro, eu escrevo isso, porque está lá, está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, ninguém pode negar, elas são consideradas proparoxítonas. Tá, beleza, são consideradas, mas se eu tiver que escolher, vou ficar com a opção de paroxítona em ditongo. É esse o recado que a VUNESP quer passar. Entendeu? As outras, ó, íris, vamos lá, íris começou bem, ó, vamos só eliminar as outras, ó, íris casa com júris, casa com júri, total, paroxítona, terminada em I, ó, seguido de S, coisa linda. Só que saído não casa com legítima, porque o I é a segunda vogal do hiato, então eliminaria a D aqui. Legítima era proparoxítona, saído era a segunda vogal do hiato, tá fora D. Vamos lá, ó, letra E, ó a letra E, ó que maldade na E. Olha a VUNESP, prova para escrivão de polícia. A E é maravilhosa para cair uma outra ficha para você. Estéreo, casa com júri, casa. Ó,
Você já entendeu a diferença da B para C. Agora eu vou te mostrar a diferença da C para E. O que a VUNESP quis fazer? Ela apresentou uma segunda opção que também estaria correta, mas não seria tão perfeita quanto a letra C. Porque se você olhar a letra E, olha a letra E. Estéreo casa com júri, olha, é paroxítona que não termina em A, E, O, em ens. Então, estéreo em tese casaria, ó. Ecumênico é proparoxítona, casa também com legítima. Romênia, existência, paroxítona terminada em ditongo. Linda! Tá bom. Por que não é a letra E? Porque a C é melhor. Por que a C é melhor? Porque a C, foi aquilo que eu disse pra você, é a banca querendo te seduzir com o mesmo final. Ou seja, entre uma paroxítona terminada em I e outra paroxítona terminada em IL, você vai ficar com qual? Você vai ficar com aquela que tenha exatamente o mesmo final. Vou repetir. Isso é estilo de banca clássica. Uma banca como o Sebrasp, que é uma banca moderna, ou a FGV, jamais, essas bancas jamais fariam isso que a VUNESP fez. A VUNESP é uma banca clássica, uma banca tradicional. É a banca querendo mostrar a que veio. É a banca dizendo assim, candidato, já entendi as modernidades, conheço as modernidades, mas eu quero a melhor opção. Então, a VUNESP não esteve, ela não ficou nem aí. Muita gente tentou anular a questão, porque a E e a B seriam possíveis candidatas, mas a letra C foi linda, foi linda. Doida para tomar um recurso, né? Doida para mostrar que tem poder. Ela, na verdade, ela tomou vários recursos em função desse modelo de questão, mas ela não arreda o pé. Ela é clássica, é tradicional. Entendeu? Questão 30. Vamos embora, a OCP. A OCP, na mesma pegada, ó. Elétricos. Proparoxítona. A banca traz uma proparoxítona. E ela quer que você marque uma alternativa que tenha a mesma regra. A banca queria que o candidato ficasse em dúvida entre as letras A e B. Por quê? Porque muita gente olhou para A, falou assim, A é paroxítona em ditongo. E esse ditongo, ó, médio, jo, semivogal para vogal. É um ditongo crescente. Ditongo crescente, ó, mé-di-o. Ora, é uma proparoxítona eventual. Sim, eventual, é a OCP dizendo. Eventual, meu bem. Entre você escolher uma proparoxítona eventual e uma proparoxítona propriamente dita, você vai ficar com qual? Você vai ficar com a letra B. Entendeu os recados? Adriana, eu aprendi alguns recados com essas questões da VUNESP e da OCP. Quais foram os recados? Venha comigo agora, vamos organizar a mente. Que louco, Adriana, com 7 justificativas a gente já fez um estrago. Vamos lá. Aprendi que paroxítona terminada em ditongo crescente é proparoxítona eventual, mas o melhor é dizer que é paroxítona em ditongo, a não ser que me perguntem. Se eu tiver que escolher, eu vou ficar com paroxítona terminada em ditongo. Tudo bem? Aprendi também que em bancas mais tradicionais, se a banca trouxer aquela regra das paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ens, se ela trouxer, vamos lá, ônix e CAC, seguem a mesma regra? Seguem. Mas o melhor é juntar CAC com júri, porque tem o mesmo final. Tá entendendo ou eu tô falando grego? Vou repetir. Aquela regra, você aprendeu também que a regra das paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ens, ela é questionada por algumas bancas mais tradicionais que dizem o seguinte, tá, beleza, mas entre juntar 2 finais diferentes e 2 finais iguais, o melhor é juntar 2 finais exatamente iguais. Ou seja, foi aquela questão da VUNESP, a banca, falando lá que o melhor seria juntar júri com táxi e não júri com bônus. Questão que poderia ser criticada aí
invalidada aí por grandes bancas do Brasil, essa daí, tá bom? É isso, fazer prova para concurso é isso, é sentir as bancas.